Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de Química. Estamos juntos nessa peleja. Espero que todos vocês estejam se protegendo do coronavírus e estamos aqui mais uma vez para tentar ajudar vocês a compreender os conteúdos dessa disciplina tão importante que é Química. Na aula de hoje vamos estudar sobre as funções inorgânicas. O que são funções inorgânicas? São espécimes químicas, são substâncias que foram agrupadas por possuírem características comuns e é uma dessas características. A característica comum de todas essas substâncias é de não possuírem carbono na sua constituição. Como toda regra tem exceções, a exceção a essa regra é que, e isso corresponde a uma quantidade menor de substâncias, é de que existem os carbonatos e os carbetos, que são substâncias inorgânicas que possuem carbono em sua constituição. Beleza? Dando prosseguimento, segundo os estudiosos, mais precisamente segundo Arrhenius, as funções inorgânicas elas são classificadas em 4 grandes grupos: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Na aula de hoje vamos estudar sobre os ácidos, que segundo Arrhenius, que foi um químico sueco ganhador do Prêmio Nobel da Química, que nasceu no finalzinho do século XIX, não é? E morreu no início, mais precisamente na segunda década, finalzinho da segunda década do século XX. Arrhenius, ele disse que os ácidos, e o conceito de Arrhenius é o conceito mais utilizado porque na época muitas pessoas queriam descobrir por que algumas substâncias elas conduzem a eletricidade. Muitos cientistas tentaram explicar esse fenômeno, mas Arrhenius foi o que melhor conseguiu explicar. E segundo ele, segundo Arrhenius, e esse conceito dele foi o mais aceito na comunidade científica da época, segundo Arrhenius, o ácido, que é a substância que nós vamos estudar na aula de hoje, são substâncias que liberam o íons H+, em fase aquosa, em solução aquosa. Não se esqueçam isso. Não se esqueçam disso, tá? Os ácidos são substâncias que liberam o íon H+, em solução aquosa, né? Na água. Beleza, gente? Então, é exatamente por conta da liberação desse íon H+, que acontece a condutividade elétrica. Então, deixa eu ver mais. Os ácidos, esse H+, num conceito mais atual, ele é chamado de hidrônio. Hidrônio H+, esse cátion H+, ele é chamado de hidrônio, num conceito muito mais atualizado. Beleza? Outra coisa também muito importante é que esses ácidos, e vocês conhecem muitos deles, por exemplo, o ácido sulfúrico. Se eu perguntasse para vocês exemplos de ácido, vocês já me diriam: professor, eu conheço o ácido sulfúrico, eu conheço o ácido clorídrico, eu conheço o ácido nítrico, eu conheço o ácido acético. São ácidos que vocês costumeiramente escutam falar ou utilizam no dia a dia, não é? O ácido, por exemplo, clorídrico é o ácido que é produzido no nosso estômago e que ajuda no processo da digestão. Beleza? Vejam bem, outra coisa interessante é que os ácidos, eles são classificados, para a melhor compreensão, eles foram classificados em relação à presença ou não de oxigênio, eles foram classificados de acordo com a quantidade de íons H+, eles foram classificados de acordo com a sua força, tá? E também esses ácidos, eles, nessas classificações, têm suas especificidades. Então, em relação a presença ou não de oxigênio, por exemplo, o ácido ele pode ser chamado de hidrácido se ele não tiver oxigênio na sua constituição, e ele pode ser chamado de oxiácido se ele tiver oxigênio em sua constituição. Beleza? Então, por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico, né? Ele tem oxigênio? HCl, não. H, hidrogênio, Cl, cloro.
Então, ele não tem oxigênio na sua constituição, então ele é chamado de um hidrácido. O ácido clorídrico é um hidrácido. E H2SO4, por exemplo, H2SO4, H2SO4, tem oxigênio na sua constituição. Se tem, ele é chamado de um oxiácido. Beleza, gente? Então, dando prosseguimento ainda em relação à classificação, os ácidos, em relação à quantidade de íons H+, que ele possui, a gente pode classificá-lo como monoácido ou também monoprótico. Ele pode ser também chamado de, se ele tiver um H+, ele é chamado de monoácido ou monoprótico. Se ele tiver 2 H+, ele é chamado de diácido ou diprótico. Se ele tiver 3 H+, ele pode ser chamado de triácido ou triprótico. E se ele tiver 4 H+, ele pode ser chamado de tetrácido ou tetraprótico. Beleza? A partir de 2H+, os ácidos eles são chamados de poliácidos ou polipróticos. Não se esqueçam disso. É muito importante esses conceitos, tá bom? Outra maneira da gente classificar os ácidos é em relação à força. E o que é um ácido forte? Um ácido forte está relacionado diretamente à facilidade de ionizar. O que é isso, professor? Facilidade de ionizar. É a facilidade que um ácido tem de, quando em contato com a água, ele liberar íons H+. Beleza? Então, quando o ácido ele é um hidrácido e um oxiácido, a gente vai ter critérios diferentes de analisar a sua força. Quando ele é um hidrácido, a gente pode classificá-lo como fraco, moderado ou forte. Beleza? Então, fracos, moderados e fortes para vocês se ligarem, beleza? E quando ele é um oxiácido, é uma maneira mais prática da gente descobrir se ele é forte ou ele é fraco. Só basta a gente fazer a diferença encontrar a variação o que a gente chama de ΔOH. Quando você faz essa diferença de oxigênio menos o número de átomos de hidrogênio, se você obtiver um número maior ou igual a 2, a gente diz que esse ácido é forte. Se igual a 1, a gente vai dizer que esse ácido ele é considerado. Outra maneira também da gente identificar o ácido quanto à sua força é em relação ao valor de Ka. O que é Ka, professor? Ka é a constante de acidez. Quando a constante de acidez ela é maior, o ácido também ele é muito forte. Quanto maior a constante de acidez, lembre-se disso, quanto maior a constante de acidez, maior será a força do ácido, mais ácido será a substância, beleza? Tá bom. Então, a outra maneira da gente descobrir se um ácido ele é forte é em relação ao grau de ionização. O grau de ionização, que a gente chama em química de alfa. Quando o alfa é menor que 5%, a gente diz que o ácido ele é fraco. Quando o alfa está entre 5% e 50%, a gente diz que esse ácido ele é moderado. E quando o alfa é maior que 50%, a gente diz que esse ácido ele é forte. Beleza, gente? Espero que tenha ajudado aí. Beleza? Obrigado e até a próxima aula.